Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Cádiz, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal de Pelotas e participante desse super projeto, o podcast Ginecologicamente Falando, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL. Esse projeto tem como objetivo trazer conteúdo de qualidade sobre a saúde feminina para a população em geral e componentes do mundo acadêmico. Hoje conversaremos sobre um conteúdo bastante interessante, a saúde da mulher idosa. No Brasil, segundo o Estatuto do Idoso e sua política nacional, é considerado idoso o indivíduo com 60 anos ou mais. O aumento da expectativa de vida nas últimas décadas trouxe consequências, como multimorbidades e incapacidades novas. Essas situações, apesar de não serem exclusivas da velhice, têm prevalência que aumenta de forma substancial. Assim, é de suma importância entender as alterações fisiológicas, bem como a própria qualidade da saúde mental que atinge esse público. Se você deseja saber um pouco mais sobre esse tema, venha conferir esse episódio de perto. Iniciaremos hoje com a presença do Dr. Thales Blas, médico, professor da Universidade Católica de Pelotas, com pós-graduação em geriatria e cursando pós-graduação em estilo de vida e saúde. O Dr. Thales é da nossa casa, formou-se na UFPEL. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast e mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiramente, eu agradeço o convite da equipe do Ginecologicamente Falando. Para mim é uma imensa satisfação, Carlos, poder falar com vocês devido tanto à qualidade dos temas que são abordados aqui, quanto também porque eu sou, formado na Leiga. Então, vamos ter uma ótima conversa sobre a saúde da mulher idosa. Tá bem então, doutor. Então, obrigado pela participação. Voltando um pouco ao tema, a especialidade de geriatria foca na saúde dos idosos. Poderia me explicar um pouco mais como essa área de atuação médica? Bom, Carlos, a especialidade da geriatria ela é a área médica que estuda o processo do envelhecimento. É a área responsável pelo cuidado, né? Tanto pelos tratamentos de doenças e condições associadas a esse processo, como também trabalha cada vez mais com a prevenção de doenças, né? A fim de tornar esse processo mais saudável, mais viável, com o idoso cada vez mais independente, cada vez trabalhando mais a promoção da saúde. Frequentemente também a gente vê a atuação do médico que trabalha com geriatria, é um trabalho em conjunto, uma equipe multidisciplinar, né? Tanto com profissionais médicos de outras especialidades, cardiologista, pneumologista, neurologista, psiquiatra, entre outros, quanto também por outros profissionais de saúde, né, que não são médicos, mas que são essenciais no cuidado também, né, como enfermeira, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Então, a gente trabalha em conjunto e nós vemos cada vez mais a medicina geriátrica avançar cada dia, sempre buscando assim, propiciar uma longevidade, melhor qualidade de vida para a população idosa. Bem legal essa colocação inicial. Minha primeira dúvida é quando devemos iniciar uma consulta com o geriatra? Boa pergunta, Carlos. Quando a gente deseja buscar uma orientação sobre o envelhecimento saudável, né, eu estou preocupado com o meu futuro, né, a qualquer momento, né? Mas claro que a gente vê isso acontecendo assim na faixa mais adulto, assim acima dos 40 anos, mas não tem uma idade, né? Sempre que a gente está preocupado com o nosso próprio processo de envelhecimento ou de algum familiar, quando a gente vai buscar um acompanhamento clínico integrado na terceira, na quarta idade, né? Quando se deseja buscar um tratamento, por exemplo, alguma doença crônica, alguma síndrome geriátrica, em casos de reabilitação, por exemplo, sequela de AVC ou alguma fratura do idoso ou hospitalização, precisa ter uma reabilitação. Enfim, o início, né, da consulta geriátrica vai depender de múltiplos fatores e quanto mais cedo melhor, né? Mas nunca vai ser tarde para começar. Tudo bem. Doutor, sabemos que acima de 60 anos abrange um intervalo imenso de idade e que os cuidados com a saúde de uma paciente de 60 serão diferentes de uma paciente com 90. Como você enxerga a progressão da saúde dessa faixa etária? Temos uma heterogeneidade muito grande, né, na população idosa. Ali por volta dos 55 anos, né,
temos alguns sintomas físicos, emocionais relacionados ao climatério, fogachos, cansaço, tristeza, irritabilidade, né? Então, procurar um geriatra nessa fase já pode trazer algum benefício, né? Também na faixa dos 60, 70 anos, aí temos um cuidado para manter a funcionalidade, aquela fase da transição para aposentadoria, né? Então, precisa ter um cuidado com a saúde mental, né? Depressão começa a aumentar assim a prevalência, demências incipientes. Então, exige uma maior atenção para o controle também de comorbidades prévias, fazendo também exames preventivos, ajuste de medicações nessa faixa aí de 60 e 70. Já acima dos 80 anos, nós temos os superidosos, né? Então, né, é mais comum começar a ter um declínio físico, cognitivo, né, nessa fase. Né? Então, começa a se acentuar isso aí. Na maioria das vezes, começa a precisar de cuidadores, tem mais chance de ter uma dependência física, mental, social, financeira. As síndromes geriátricas, né, são mais prevalentes, né, nessa faixa etária. Então, isso evidencia, né, muito essa heterogeneidade. Bem legal essa colocação, doutor. Quais mudanças normais ocorrem no corpo de uma mulher idosa? As mudanças inerentes à menopausa se encaixam nessa faixa etária? Certamente as mudanças no corpo da mulher idosa eles estão relacionados à menopausa. Né? Quando os níveis dos hormônios femininos, particularmente o estrogênio, eles diminuem drasticamente, a menstruação termina definitivamente, né? Várias alterações acontecem, por exemplo, o tecido da vagina que fica mais fino, fica mais seco, tem menos elástico, né? Isso pode até interferir na atividade sexual, né? Mas não deve interferir no prazer da atividade sexual. Né? Então, temos também alterações nos seios, eles ficam menos firmes, mais fibrosos, tendem a ficar mais caídos. A mulher idosa ela apresenta uma redução da massa muscular também, na densidade óssea, aumento da perda de água corpórea, então também tem diminuição da atividade das células do sistema imunológico. As glândulas, elas ficam menos funcionantes, então isso aí tudo faz parte do processo de envelhecimento. Né? A perda, a parte sensitiva, né? A perda dos sentidos, assim, a visão fica mais diminuída, a audição, o olfato, paladar. Então, tudo isso tem um declínio a partir da meia-idade e se acentua mais quando a pessoa é idosa. A pele fica mais enrugada, temos as alterações no trato urinário, relaxamento de bexiga, controle do esfíncter, né? Então, pode até mesmo causar às vezes aumenta a chance de continência urinária e gera um constrangimento, às vezes até o motivo da idosa não querer sair de casa, né? Então, tem várias alterações acontecendo em todas as funções desses tecidos de todo o corpo, acontecendo essas alterações, fazendo parte do processo de envelhecimento normal. Thales, como o estilo de vida na fase adulta influencia nas repercussões da vida idosa? Ótima pergunta, Carlos. O envelhecimento ele vai ocorrer de qualquer forma. A perda celular, tecidual, as funções orgânicas e mentais fazem parte do processo. Né? Então, mas essas alterações elas podem ocorrer de forma natural, como eu tinha falado antes, né? Pode ser acelerada ou ela pode ser desacelerada. Né? E o estilo de vida é o que mais influencia nisso. Se ao longo da vida da pessoa essa pessoa criar uma reserva funcional de saúde, não sendo sedentária, e de preferência praticando atividade física regularmente, né? Mantendo mais massa muscular e, consequentemente, mais independência para se levantar, para caminhar. A pessoa manter uma alimentação saudável, né? Comendo comida de verdade, rica em frutas, verduras, legumes. Se ela não mantiver um bom padrão de sono, na maior parte do tempo, um sono reparador, bons relacionamentos, evitando tóxicos também, vícios, cuidar da resposta aos estresses da vida, né? Consequentemente, o processo de envelhecimento dessa pessoa será mais desacelerado,
vai ser mais suave, vai ter uma probabilidade de ter uma longevidade com mais qualidade de vida, né? Mantendo mais a sua independência. Doutor, o quão comum são as queixas ginecológicas nos ambulatórios de geriatria? As queixas ginecológicas elas são mais comuns na idosa jovem, né? Ali no período mais na perimenopausa, digamos. Né? São relacionadas à atrofia genital, dor durante a relação, ressecamento vaginal, mas muitas vezes ela não vem com essa queixa, a paciente. E aí a gente consegue detectar quando vai fazer uma revisão de sistemas, né? Durante a consulta a gente começa descobre isso aí através, né, das nossas perguntas, nossa entrevista. Né? Nós temos também as queixas de sangramento uterino que pode acontecer, né, e que gera muita preocupação, né, devido ao aumento tem um risco de câncer de endométrio que aumenta com a idade. Né? Então, o acompanhamento conjunto com o ginecologista é essencial nesses casos. Aliás, né, o cuidado de manter a idosa em acompanhamento ginecológico é muito importante. Né? Prevenção de câncer de colo de útero, de mama, é muito importante que a mulher mantenha um acompanhamento ginecológico durante a terceira idade também. Isso deve ser estimulado. Puxando o gancho sobre esse assunto ginecológico, vou falar um pouquinho sobre a saúde sexual. Atualmente é estigmatizado que o idoso possui uma vida sexual quase nula. Como é que você enxerga essa afirmação? A crença sobre sexualidade na velhice ela já vem se modificando. Foi difundida a ideia de que a pessoa idosa ela era incapaz de realizar sexo, que era assexuada. Não, o estudo sobre sexualidade ele foi negligenciado e permeado de preconceitos ao longo das décadas, né? Ao longo da história, na realidade, né? Mas nas últimas décadas ela já vem despertando maior interesse. Até pouco tempo, quando se falava em sexo na velhice, era sobre os problemas, né? Sobre as disfunções, a baixa libido, impotência. Já atualmente se fala em atividade sexual e aumento na qualidade de vida. Então, a atividade sexual na velhice ela aumentou. Um dos principais motivos foi a descoberta da sildenafila, né, do Viagra. E a sexualidade na velhice ela diminui o risco de morte, de comorbidades. Se admite na gerontologia a importância e quem sabe até a necessidade de praticar o sexo até o final da vida. Isso favorece a autoestima, melhora as relações interpessoais, promove o envelhecimento ativo, melhora a vida conjugal, reduz risco de demência, de transtorno de humor. Né? Só que, claro, lembrando também que tem pessoas que não se interessam por sexo, nem mesmo quando mais jovens tinham tanto interesse, ou perdeu o interesse, isso deve ser respeitado. Né? Então, também, como no processo do envelhecimento natural, há um declínio de todas as funções, espera-se também que a frequência e a intensidade não sejam as mesmas de quando mais jovem, né? Mas não interferem necessariamente na qualidade e na sensação de Já prazer. direcionada à paciente mulher idosa, quais são os cuidados que ela deve ter para ter uma vida sexual ativa? Bom, os mesmos cuidados de qualquer mulher, né? O problema com doenças sexualmente transmissíveis, principalmente se não tiver um parceiro fixo, né? Mas, claro, uma atenção, né, deve ser dada à lubrificação, não, já que a lubrificação natural ela diminui ali na pós-menopausa, né? Então, se necessário, pode ser usado algum lubrificante, base em água, para evitar a dor durante a relação ou machucar, né? Então, e também melhorar a satisfação sexual do casal. Tá? Então, em geral, os cuidados são os mesmos, dando uma atenção maior à questão da lubrificação. Doutor, um pouco mais sobre a saúde mental dos pacientes nessa idade. Os problemas psiquiátricos são mais frequentes? Sim, são mais frequentes. Nós temos a questão, por exemplo, depressão, os transtornos de humor em geral, delírio, eles têm a prevalência aumentada na terceira idade. O delírio mesmo que é uma condição neuropsiquiátrica e causada por uma causa orgânica, seja uma infecção, uma questão de medicação, hospitalização recente, isso aí pode causar um grau de delírio.
né? E tem que ser buscada a causa e tratada. A depressão, ela está muito associada à demência, né? Sendo causa e também consequência. Em torno de 30% das pessoas com demência, elas têm depressão, né? Nas pessoas idosas, que não têm um quadro demencial, é só 5%. Né? Então, às vezes, nós temos que até uma dificuldade em diferenciar demência, no quadro demencial, e no quadro de depressão. A depressão, ela é também fator de risco para a demência, e pode ser até mesmo um dos primeiros sintomas. Então, agora mesmo, passamos aí praticamente pela pandemia, né, de Covid, e nós percebemos claramente a prevalência de depressão, de ansiedade aumentarem bastante, principalmente na população idosa, muito associado ao isolamento social, né? Então, sim, a questão a idade, o avanço da idade, a pessoa idosa aumenta a prevalência de problemas psiquiátricos, que podem, com certeza, ser evitados, né? E tratados quando necessário. Dr. Tales, o que deve ser estimulado na vida da idosa para garantir a manutenção da saúde? Vamos lá. Atividade física regular tem que ser estimulada, tá? Tem que buscar massa muscular, tem que buscar manter um equilíbrio, treinar equilíbrio, para a idosa poder manter a sua independência mais tempo possível, tá? Então, se levantar sozinha, caminhar sozinha, tem que ter exercício físico para isso, tem que ter músculo, tem que ter flexibilidade, tem que ter equilíbrio. De preferência em grupo, quando der, né? Estimular as relações sociais. Então, o grupo vem ajudando isso. Estimular o convívio com familiares, amigos, pessoas da comunidade, vizinhos. Estimular o consumo de frutas, de verduras, de laticínios, carnes. Manter uma boa ingesta hídrica. Estimular as atividades domiciliares, né? Arrumar a própria cama, lavar a louça, cozinhar, cuidar do jardim, o que conseguir fazer, né? Estimular a leitura, exercícios mentais, né? E claro, o acompanhamento geriátrico, o acompanhamento ginecológico regular, né? Quando precisar de algum outro especialista, isso pensando no cuidado médico, problemas sociais, tem que buscar ajuda, né? Então, para melhorar a qualidade, garantir uma manutenção de saúde, principalmente atividade física, uma boa alimentação, dormir bem, se manter ativo. Bem legal esse bate-papo com você, Dr. Tales. Para finalizar, eu deixo espaço livre para você falar um pouquinho mais com nossos ouvintes sobre esse tema. Pessoal, assim, ó, o processo do envelhecimento, ele é real e ele vai acontecer, né? Ele poderá ser sofrido, poderá ser curtido. Né? Então, claro, a gente pode ter alguma questão genética, alguma circunstância da vida que comprometa a funcionalidade, a dependência e que possa causar um processo com dificuldade. Mas também nós temos muitos fatores que dependem do nosso estilo de vida, que depende de como é que a pessoa foi ao longo de toda a sua vida, né? Então é nisso que a gente tem que colocar o foco. Um estilo de vida leva a uma longevidade com qualidade de vida, então a gente precisa trabalhar isso no presente para melhorar o futuro. Bom, as pessoas idosas hoje, elas precisam de cuidado, né? Elas têm muito a nos ensinar. Então, a gente precisa aprender com eles e também para poder cuidar dos idosos do futuro, que somos nós, né? Até vou pedir licença para citar o geriatra Dr. Sérgio Márcio Pacheco Pascoal, lá da USP, que ele fala sobre qualidade de vida na velhice. O desafio que se propõe, abro aspas, o desafio que se propõe aos indivíduos e às sociedades é conseguir uma sobrevida cada vez maior, com uma qualidade de vida cada vez melhor.
para que os anos vividos em idade avançada sejam plenos de significado e dignidade. Fecho aspas. Então, Carlos, assim, fica essa mensagem: cuidar do seu estilo de vida para ter uma longevidade com qualidade, tá? Então, Carlos, foi uma grande satisfação falar com vocês sobre a saúde da pessoa, mais especificamente da mulher idosa. Muito obrigado. Obrigado novamente, Dr. Tales, pela disponibilidade e por falar um pouco desse tema. Aí, pessoal, foi demais falar com vocês. Se possível, compartilhem nosso podcast para suas amigas e conhecidas e ajudem ao conhecimento de saúde chegar o mais longe possível. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio. Até lá e um grande abraço e até semana que vem!